Fala, meninos e meninas, tudo bem com vocês? Que bom que tá tudo bem com vocês. Continuando a nossa série sobre capacidades físicas, vamos conversar hoje sobre a capacidade de resistência, certo? Vamos lá então! Oi, a capacidade de resistência? Olha, falando de um jeito bem simples, é como o nome já diz, tá? Resistência, resistir. Então é a capacidade que a pessoa tem de fazer força, entendeu? Durante uma longa duração, tá fazendo força durante uma longa duração. Ou a capacidade, se quiser falar também da outra questão, da capacidade do músculo de repetir o mesmo movimento, né? Movimentos idênticos durante um tempo prolongado, né? Ou também a pessoa conseguir manter uma tensão ali, um certo grau de tensão durante um período bem longo ali, né? Médio, longo, assim. Então isso vai caracterizar o que a gente chama de resistência, né? Capacidade de resistência, que vai ser a aeróbica ou anaeróbica, tá? Tem a muscular localizada também e de força, né? Que nem, por exemplo, a resistência aeróbica, né? Que é o esforço de intensidade média ou leve, né, que a pessoa vai fazer por um tempo longo, né, bem extenso, assim, por tempo extenso, longo. Que nem, por exemplo, corridas de longa duração, né, falando em termos de esporte, né, coisas de longa duração, que nem maratonas. A pessoa vai nadar também, né, durante bastante tempo, que vai ficar bastante, qualquer tipo disso, que nem, por exemplo, o futebol mesmo, em momentos assim que está muito intenso, ficar correndo durante o tempo todo, né, então aí você já coloca aeróbica, né, que é uma resistência bem longa ali, né. Tem a anaeróbica, que você vai ser um esforço assim intenso por um breve período de tempo. Então, por exemplo, que eu posso dizer que por exemplo, vamos resumir assim. A aeróbica, né, voltando à aeróbica. Uma resistência aeróbica, por exemplo, eu pego um pacote de arroz, que ele é leve, coloco no ombro e eu consigo caminhar durante muito tempo com esse pacote, né? Então, ela se vai caracterizar por resistência aeróbica, porque eu consigo ficar durante muito tempo, né, fazendo aquele movimento de andar, né? O anaeróbio seria, por exemplo, eu pegar, não um saco de arroz, mas, por exemplo, eu pegar 5 sacos de arroz, né, 10 sacos de arroz, né, seria uma coisa assim. Eu sei que é muito difícil fazer isso, mas só para ter analogia, pegar, também colocar no ombro e andar. O que vai acontecer? Eu não vou conseguir andar muito, vai ser prazo curto, vai ser mais leve. Leve não, desculpa, vai ser um prazo mais curto. Então, vai ser uma resistência anaeróbia, não vai dar tempo de entrar no aeróbio, né? Eu vou cansar antes, vai ser um esforço muito grande antes. Então, entra no aeróbico, seria, por exemplo, a resistência de força. Quando você vai lá fazer musculação, treinar força, né? Que a gente chama de resistência de força. Você vai lá treinar a musculação, você coloca um peso para você conseguir lá fazer 10, 8, 12 repetições, né? E você não consegue passar sobre isso. Então, é algo intenso, mas um tempo breve, ele é curto. Então, caracteriza na resistência de força. Já que nem, por exemplo, eu vou andar durante muito tempo, vou correr durante muito tempo, eu vou, por exemplo, pular corda, eu vou parar na frente do saco de pancada e ficar lá batendo 1 minuto, né, 1 minuto e meio, ficar lá treinando, vou ficar desse jeito, eu já começo a entrar na resistência aeróbica. Começo não, né? Eu entro na resistência aeróbica, né? Então, quanto mais eu treino isso, aumento mais a capacidade aeróbica. E também você pode ter o que se chama o RML, que é a resistência muscular localizada, que é o tempo máximo ali que o grupo X muscular aguenta, é capaz de fazer força. Que nem, por exemplo, você vai lá fazer rosca direta, né? Então, você não calcula a resistência do corpo todo, você calcula a resistência do bíceps, por exemplo, né? Quanto tempo o bíceps aguenta fazer tanto anaeróbia ou aeróbia, né? O músculo do bíceps, deixa o peso bem leve e você vai fazendo exercício. Aí você vai ter a resistência localizada ali, né? Daquele grupo muscular. Agora, no geral, mas eu sei que acabei falando um pouco sobre resistência aeróbica, assim, só para entender um pouco, mas no geral mesmo, e também, desculpa, pode ser dinâmico ou estático, tá? Esqueci um pouco de falar sobre isso, tá? O que isso quer dizer? Que o dinâmico, lógico, vai estar com movimento, ou estático, isometria, por exemplo. A pessoa ela vai lá e faz o que, por exemplo, eu fiz muito, fiz bastante, até hoje eu faço, na verdade, né?
Treino que a gente chama de cavalo ou cavaleiro, né? Você vai lá, flexiona as pernas para ficar numa posição de montado num cavalo, né? E estende os braços na altura do ombro, o que for, e fica na posição o maior tempo possível, né? Então, isso também, se eu coloco muito peso nos braços, por exemplo, ele pode se caracterizar até como uma anaeróbio. Por quê? Porque eu posso não conseguir ficar muito tempo. Eu carrego demais, deixo intenso demais, e ele fica um tempo breve. Mesmo não sendo dinâmico, mesmo sendo isometria. Ou, por exemplo, eu não coloco peso, vou usar só o peso do meu corpo, entro nessa posição de cavaleiro, fico com os braços estendidos. O que vai acontecer? Eu vou passar um período longo ali. Eu vou ficar o máximo que eu posso ali, né? É o que vai acontecer. Entra na aeróbia. Um exemplo também muito claro que muitas pessoas praticam é a prancha, né? Que a pessoa vai lá, ela apoia as mãos, antebraços e cotovelo no chão, muitas vezes, ou só a mão, né? E a ponta dos pés e o resto do corpo fica fora do chão. Ela faz a prancha e ela fica o maior tempo possível que ela consegue ali. Então, é capacidade de resistência que ela vai treinando. No início, ela vai chegar lá, ela vai fazer... Vamos supor que a capacidade da pessoa está bem baixa. Então, ela vai lá, faz 10, 12 segundos e ela já desce. Mas com o passar do tempo, o que acontece? Ela começa a ficar 20 segundos, 30 segundos, 40 segundos, 1 minuto, né? 1 minuto e pouco, 2 minutos, aí vai, depende da pessoa, né? Mas ela vai aumentando essa capacidade de resistência. Ela vai resistindo cada vez mais a isso, né? E a anaeróbia também, na musculação. Por isso que a gente vai aumentando o peso. Porque, na verdade, que nem, por exemplo, você está lá fazendo supino. Você está fazendo com 5 quilos de cada lado. Vai chegar um determinado momento que você vai ter que colocar 6, 8, 10, 15. Por quê? Para você conseguir ter o esforço adequado para atingir aquele seu objetivo. Por exemplo, seria uma hipertrofia, uma coisa assim para atingir esse objetivo. Então é resistência de força, mas é tempo breve. Se você começa a abaixar demais o peso, você começa a aumentar demais o número de repetições, você fica muito tempo dentro do mesmo movimento. Você começa a entrar na resistência aeróbica. Aí você já começa a mudar um pouco, né? Mas só para entender um pouco essa diferença entre as duas. Mas se você for pensar o que é resistência, a resistência é você ir treinando para ir conseguindo resistir durante mais tempo, né? Ou resistir aquele peso em si, aquela carga, né? Aquela carga que você levanta, né? Cada vez mais, você aumentando isso. Ou você aumenta o prazo que você fica naquele mesmo movimento, que nem, por exemplo, você fica dando soco no saco de pancada, ou você fica correndo, você vai aumentando cada vez mais o trajeto da maratona, ali que você está fazendo, né? Correndo, dos trajetos. Ou você aumenta essa capacidade mais de força, né? Que aí você vai fazer o quê? Você vai colocando mais peso, mais cargas, colocando exercícios mais intensos. Às vezes não é nem mais carga, só que você coloca exercícios mais intensos, aonde você não vai conseguir ficar tanto tempo realizando aquele movimento, tá? Também vai caracterizar a resistência, só que resistência de força, né? Então essa é a grande diferença que vai ter entre as duas. Agora, resumidamente, resistência é isso. Tá? Resistência é isso. É resistir. É treinar para resistir cada vez mais aquilo que você pratica. Aquela modalidade que você está fazendo, né? Isso é treinar resistência. Eu aumento a minha resistência muscular, resistência cardiovascular, minha resistência pulmonar. Eu vou aumentando de acordo com a prática, né? Eu vou aumentando isso. Isso caracteriza resistência, certo? Ah, professor Daniel, ó, já estou fazendo a pergunta, tá? Ah, professor Daniel, mas é bom eu treinar resistência porque eu não sou atleta. Eu não faço nada disso, assim, de extrapolar. Até minha musculação eu faço no básico, eu não quero ficar fazendo nada assim. É interessante treinar resistência? É, meu amigo e minha amiga, é muito interessante, é muito importante você treinar resistência. Porque a resistência vai te ajudar demais no seu dia a dia, tá? Demais, demais, demais. Como eu sempre gosto de dar os exemplos, as suas idas da sua casa ao mercado ficam mais fáceis. Por quê? Você tem resistência. Ah, eu vou viajar, aí tem um morro ali para subir, para ver aquela paisagem linda. Ah, eu não vou conseguir. Não, vai conseguir sim. Sabe por quê? Porque você tem resistência. Ah, eu preciso fazer tal tarefa. Você vai conseguir sim, porque você tem resistência.
Preciso pintar minha casa, eu preciso lixar esse armário, eu vou fazer alguma coisa. Sabe qual é o lado positivo? Você vai ter resistência. E sabe o que essa resistência vai trazer para você também? Ela vai trazer um fator que vai ser difícil você também se machucar. Porque os seus tendões vão ter resistência, sua articulação é treinada para isso. Quando você treina resistência, você prepara as articulações, a musculatura fica preparada. Então você vai, que nem, por exemplo, você vai lixar o armário, você fica lá lixando, não é que você não vai cansar, não é até que não vai ficar dolorido, você não está acostumado a fazer aquilo. Mas esse treino que você faz de resistência, ele protege o seu organismo. Fica mais difícil você machucar o músculo, fica mais difícil você machucar seus tendões, suas articulações. Por quê? Porque o seu corpo tem resistência, sua musculatura ela tem resistência, não só a musculatura, né? Seus tendões, suas articulações, você tem resistência a isso. Né? E treinar resistência é muito interessante, você trabalha muito questão cardio, né? Cardiopulmonar. Então você trabalha bastante ela também. Então, também traz todos esses benefícios, tá? As tarefas do dia a dia vão ficando cada vez mais fáceis, você se machuca cada vez menos. E também, o que acontece? Você treina resistência, como o nome está dizendo, você resiste sempre àquilo. Como você resiste, você sempre gera uma grande adaptação. Você está sempre gerando adaptação. A sua zona de conforto nunca está numa linha reta. Você tá, quer dizer, zona de conforto não, né? Você nunca está naquela sua linha de conforto, aquela linha retinha num gráfico, se você fosse montar, por exemplo. Você sempre está saindo dele um pouquinho. Você sempre está gerando uma adaptação positiva. Isso quer dizer que com a idade, você mantém essas capacidades. Ah, então entendi, Daniel. Você está dizendo assim que provavelmente seu treino resistência, quando eu for ficando com a idade mais avançada, lá 70, 80 anos, vai vir coisas com a idade? Vem. Mas eu vou ter resistência para continuar fazendo as coisas que eu gosto também? Vai porque você mantém a resistência do corpo. Não vai ser igual, lógico, um jovem ali de 20, de 30 anos de idade. Lógico que não vai ser. A pessoa vai estar com 80 anos, 85 anos, né? Mas ela estimulando isso, ela retarda essa perda. Então lá na frente, isso vai ser um grande presente para ela, porque ela vai conseguir manter essa qualidade de vida dela. Ela não perde isso na qualidade de vida dela. Por isso que é muito importante, é muito interessante, a pessoa ela faz treinos, onde ela treina força, ela faz a resistência de força, por exemplo, a anaeróbica que eu falei aqui, ela faz a resistência de força, vai lá e faz musculação, aquela coisa toda. Ou outro exercício anaeróbio, mas é interessante ela fazer o aeróbio, exercício de resistência, tanto estático quanto dinâmico, tá? É interessante ela fazer, porque a resistência deixa ela perdurar durante mais tempo, que nem, ó, treino de resistência não é você fazer o mesmo movimento durante um tempo muito prolongado, entra, né, que nem, por exemplo, a pessoa está andando durante muito tempo, é o mesmo movimento, né, correndo durante muito tempo, é o mesmo movimento, saco de pancada dando soco, é o mesmo movimento, a pessoa lavando louça, é o mesmo movimento, a pessoa tendo que, vamos supor, pendurar roupa, de pendurar roupa acho que não dá, né, gente, porque acho que fica pouca roupa, né, não chega a dar tempo. Mas tarefas do dia a dia da pessoa, tem muitas tarefas que a pessoa fica o dia inteiro, ou ela fica muito tempo fazendo aquele mesmo movimento. Isso caracteriza a questão aeróbica. Se a pessoa ela faz exercício direcionado a isso, isso quer dizer que ela fortalece o corpo para ele aguentar essas tensões, né? Ele aguenta todo esse trajeto e mantém essa qualidade, né? Por isso que é muito importante treinar resistência. Ela faz parte do seu dia a dia, a resistência. Certo? Espero ter sido claro, mas qualquer coisa pode perguntar aí.